Caro professor, caros colegas, respondendo ao desafio da atividade desta semana, venho apresentar-vos o meu trabalho sobre o padroado, uma breve exploração. Começando por introduzir o tema, dizer-vos que o padroado é um sistema de relação entre o Estado e a Igreja, onde o poder civil exerce influência sobre questões religiosas e eclesiásticas. O padroado rege-se por um conjunto de direitos e obrigações que são conferidos aos monarcas para fins missionários nas novas terras da África, Índias Orientais e Ocidentais. O padroado teve a sua origem na Europa, particularmente durante a Idade Média e o período da Reforma. A altura em que a relação entre a Igreja e o Estado era muito complexa e por vezes algo simbiótica. A autoridade civil frequentemente pretendia controlar a Igreja em vários aspectos, como uma extensão do seu próprio poder político e administrativo. O padroado refletia uma ligação profunda entre os poderes religiosos e civil, onde o Estado exercia controle sobre assuntos religiosos em nome da estabilidade política e do controle social. Fazendo uma breve contextualização histórica, decorrendo o século XVI, onde se dá início do padroado, nomeadamente em Portugal e Espanha. O século XVII traz consigo a expansão do padroado por outras regiões da Europa. Por sua vez, no século XVIII, assiste-se a algumas reformas e a debates sobre a separação entre a Igreja e o Estado. E no século XIX assistimos à abolição e também à reforma do padroado em alguns países. Apresentar-vos também alguns líderes influentes do padroado, entre outros, destacamos Papa Leão X, Dom João III, Dom Afonso III e Dom Sebastião. Os documentos pontifícios que resultaram do padroado, as chamadas bulas, destacamos ou referimos as bulas alusivas às conquistas portuguesas em África, que foram concedidas por Martinho V e Eugênio IV. Estas bulas prometem uma recompensa espiritual e o perdão dos pecados, mediante algumas condições. Pede-se aos cristãos que ajudem, por todos os meios, o rei de Portugal e que concedem a este uma jurisdição temporal sobre lugares que vier a conquistar aos muçulmanos. E falamos aqui, por exemplo, da bula Sanai Caríssimos, por Martinho V, e a bula Romanus Pontifex, por Eugênio IV. A partir de Nicolau V, as bulas fazem referência aos territórios conquistados e também aos descobertos. E aqui a bula Acum Reputamus, por Paulo III, instituiu. Neste documento, o Papa enuncia os pontos mais importantes dos documentos dos seus antecessores relativamente ao direito do padroado concedido à coroa portuguesa, o direito de apresentação relativo aos benefícios eclesiásticos, dever de construir, conservar e reparar todas as igrejas ou outros lugares sagrados, a obrigação de prover
tudo quanto sirva ao culto divino e de sustentar os que estavam incumbidos do dito culto. A obrigação de prover a um número suficiente de presbíteros para o serviço divino e o ministério das almas. Por seu lado, também o patronato espanhol foi regulado pelas bulas, sobretudo de Alexandre VI. Referimos aqui as bulas Inter Caetera de 3 de maio, que concede ao rei de Castela e Leão todas as terras e ilhas descobertas ou a descobrir, a Inter Caetera de 4 de maio de 1943, que afirma que este poder se referia às terras situadas a 100 léguas a oeste do Cabo Verde, e por fim a Eximia Devociones de 3 de julho de 1493, em que o rei de Espanha concede os mesmos direitos e deveres já concedidos ao rei de Portugal para as terras descobertas em África. Os fundamentos teóricos em que influenciaram o padroado baseia-se em algumas teorias, sendo elas políticas e religiosas. Falamos no absolutismo monárquico, em que é uma teoria política que defendia a centralização do poder nas mãos do monarca. A teoria da teocracia, que é uma teoria religiosa que defendia que o governo deveria ser exercido por líderes religiosos em nome de Deus. E também uma sabedoria nacional, que se baseava na ideia da soberania, que defende que o poder emana do povo. Podemos também falar sobre alguns teólogos e filósofos que também acompanharam e estudaram o tema do padroado e que deixaram algumas frases que nos podem elucidar sobre a posição e sobre as opiniões que eles defendiam acerca do padroado. Temos Maquiavel, que afirma: aquele que controla as nomeações dos bispos controla a fé. Aquele que controla a fé pode governar as massas. Thomas Hobbes diz-nos que a autoridade do Estado deve se estender sobre todas as coisas, incluindo a religião, para garantir a ordem e a estabilidade social. Jean-Jacques Rousseau afirma que o Estado deve garantir a liberdade religiosa, mas também deve controlar a influência da religião na esfera política. E Santo Agostinho deixou-nos a frase que nos dá a ideia de que a autoridade espiritual da Igreja deve estar em harmonia com a autoridade temporal do Estado, para garantir a paz e a justiça na sociedade. Podemos aqui então verificar as posições e opiniões de algumas figuras influentes da época, sendo que uns defendem a teoria do absolutismo monárquico, no caso de Thomas Hobbes, em que defendem que o Estado a autoridade do Estado que se deve estender sobre todas as coisas, ou, por exemplo, Santo Agostinho, que é mais baseado na teoria da teocracia, afirmando que a autoridade espiritual da Igreja deve estar em harmonia com a autoridade temporal do Estado para garantir a paz e a justiça social. As razões que estão na base do desenvolvimento do padroado são, sobretudo, a mentalidade da época,
que marcavam uma ligação muito estreita entre a monarquia e a Igreja. Era uma mentalidade que não tinha abertura para haver uma relação cordial entre estas duas, a monarquia e a Igreja. O papado via o apoio das autoridades civis como uma forma de cristianizar os territórios, ou seja, através do Estado, o papado acreditava que conseguisse cristianizar os territórios, fazer com que a religião se estendesse e se desenvolvesse pelo território, pela Europa ou por outros países. Por outro lado, também, em Roma, havia falta de missionários e os papas, por vezes, tinham mais função de políticos do que propriamente de líderes espirituais, sendo que delegavam a sua tarefa evangelizadora aos monarcas locais, e isto fez com que fosse necessário uma nova visão e uma nova conjuntura dentro desta relação da monarquia e da Igreja. Assistimos aqui neste contexto direitos e deveres que foram instituídos, nomeadamente dentro do padroado português e espanhol. Para direitos, referimos a nomeação para todos os benefícios, a admissão ou exclusão dos missionários e exigência de que partissem de Lisboa ou de Sevilha, e o controle de todas as questões eclesiásticas, incluindo qualquer outra autoridade. Deveres apontamos a escolha e envio dos missionários e a provisão de todas as despesas do culto, desde os edifícios e do sustento e viagens dos missionários. Como em tudo, nem sempre estas condições tiveram uma visão positiva. Houve consequências mais positivas e houve outras menos positivas. Dentro das positivas, destacar que houve um compromisso efetivo dos soberanos na difusão da fé e a existência de meios materiais para sustentar as missões, bem como a proteção do poder civil de que gozavam os missionários. Consequências negativas. Havia uma reivindicação seletiva de direitos e um cumprimento parcial de deveres. O controle absoluto da ação missionária pelo Estado originou a falta de liberdade, bem como uma excessiva burocracia e a não aceitação de legados pontifícios, além do juramento de fidelidade dos bispos ao padroado. Havia também a necessidade da autorização real para a ação missionária em territórios sobre domínio régio, o que originou a falta de missionários. A confusão que se gerou entre os missionários, gerou-se uma confusão entre missionários e o poder dominante. Assistimos, porém, também, como já foi referido no século XIX, a uma reforma ou a um fim deste padroado, e o que originou o fim do padroado iniciou-se com a queda do regime em 1933 e
culminou com a Revolução do 25 de Abril de 1974, que marcam o fim do padroado português do Oriente. Outra característica que marcou o fim do padroado foi a descolonização subsequente, que resulta nas independências dos territórios africanos. Timor-Leste passou a ser ocupada pela Indonésia. Macau é transferida para a China em 1999. O fim do domínio e influência portuguesa no Oriente após 4 séculos. Mas apesar do fim do padroado, os missionários portugueses continuam a desempenhar um papel significativo na conformação cultural e social das identidades das populações locais. Verificou-se também uma persistência da presença e influência dos missionários portugueses, mesmo após o fim do domínio colonial. Para concluir a nossa reflexão, dizer que o prelado tem um legado duradouro, porque deixou uma marca profunda nas instituições religiosas, na sociedade em todo o mundo, moldando não apenas a estrutura da Igreja, mas também as relações entre o Estado e as comunidades religiosas. Teve um impacto cultural e político, contribuindo para a coesão social e a estabilidade política em muitos países. Apesar das mudanças sociais e políticas, o legado do padroado ainda ressoa nas sociedades atuais, desafiando-nos a refletir sobre a sua importância e a procurar formas de equilibrar a liberdade religiosa com a necessidade da coesão social. Somos chamados à ação e concluímos com um convite à reflexão, reconhecendo a importância histórica do padroado e a sua capacidade de nos lembrar da complexidade das relações entre religião, política e sociedade, incentivando-nos a encontrar soluções que promovam a justiça, a igualdade e o respeito mútuo nas nossas comunidades. E é só, agradeço a vossa atenção.